Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco o Duarte Fonseca, Managing Partner da Develop, com mais de 25 anos de experiência, dos quais todos em contexto de PMEs e com um percurso bem sucedido em termos de desenvolvimento de projetos tecnológicos e inovação, sobretudo na indústria de supply chain a nível nacional e a nível internacional. Uma das suas áreas de especialização está relacionada com os ecossistemas de inovação e empreendedorismo e esse é o tema que nos traz aqui hoje, uma vez mais. Hugo, muito obrigado por teres aceito o convite para mais um podcast do Voice Leadership. Hugo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer está relacionada com o título deste podcast. O que é que são estes ecossistemas de inovação e empreendedorismo e porquê é que são tão relevantes para uma pequena e média empresa? Boa pergunta para começarmos. Portanto, no fundo, estas redes em Portugal tiveram um crescimento brutal nos últimos, eu diria, 10 anos. Eu lembro-me de ter feito uma imersão a Silicon Valley em 2012. E nós aproveitámos depois o crescimento dessa rede cá. Ainda não existia a Startup Portugal, ainda não existiam aceleradoras, ainda não existiam incubadoras e, portanto, a partir dessa experiência e no fundo houve várias pessoas ligadas ao ecossistema empreendedor em Portugal que no fundo beberam também essa experiência de Silicon Valley e no fundo trouxeram para cá e replicaram à nossa escala, obviamente, mas que tem vindo a crescer. Portanto, hoje em dia já temos um tecido de Venture Capital, já temos várias incubadoras, várias aceleradoras, temos a Startup Portugal. Falaste em tecido de Venture Capital, queres elaborar um pouco melhor o que é que significa? Sim, na prática é o modelo a nível global de financiamento das startups. Portanto, tipicamente uma startup tem várias rondas de financiamento, começa com o Pre-Seed Capital, no fundo o Family, Fools and Friends, portanto, quando eu quero captar aquele 20 mil euros, 30 mil euros, 50 mil euros... Vou à família, vou aos amigos, vou àqueles interessados... Exatamente, portanto, vou no fundo da minha rede de contactos, mais próxima, tentar angariar capital para conseguir... Para arrancar exatamente, o negócio. Portanto, é esse o primeiro, no fundo, essa primeira angariação e que também permite, no fundo, ao empreendedor tentar convencer logo quem lhe é mais próximo. E se conseguir isso, portanto, já está a mostrar que tem essa capacidade que é sempre fundamental numa startup ou numa empresa, que é conseguir vender a sua ideia, fazer o seu pitch, portanto, o chamado explicar um negócio em 3 minutos, portanto, de uma forma muito sucinta, e como é que cria valor através desse negócio. Mas, portanto, explicando, e depois há as outras rondas, portanto, normalmente um Venture Capital depois posiciona-se em função também do capital que conseguiu angariar, portanto, no fundo é um fundo de investimento de capital de risco que é criado. Em Portugal já temos vários, temos a Faber, temos a Índico, temos a Schilling. Eu pertenço, por exemplo, à Schilling, já está há 10 anos em Portugal, já é o terceiro fundo que criou. Já investiu em mais de 50 startups, algumas delas unicórnios, e portanto tem feito o seu caminho, assim como as outras, e que são fundamentais porque trazem o chamado smart money, no fundo, capital, mas associado a uma validação e uma experiência das ideias. No fundo, dão logo credibilidade, portanto, quando aceitam investir num projeto, para além da experiência e do know-how que trazem, dão credibilidade a esse projeto e têm outras redes de contacto, porque o nosso mercado, apesar de tudo, ainda é um mercado pequeno, mas têm contactos com outros VCs internacionais e conseguem, se a startup conseguir ter uma ronda A e a seguir precisar ter uma ronda B... Podem ter acesso a uma outra ronda de financiamento. Imaginemos, uma ronda A tipicamente pode rondar os 5 milhões de euros, depois é variável, mas se eu for para uma ronda B que já preciso ter 20 milhões de investimento, provavelmente um fundo português já não vai sozinho e precisa de ter outros fundos associados. Também muitas vezes essas rondas são participadas por vários fundos e tipicamente é o que acontece. Cada vez mais nós conseguimos angariar tanto startups de fora, e que também é bom, portanto conseguimos, e a Nova é um bom exemplo disso, a Nova SBE aqui em Carcavelos consegue atrair estudantes de fora e também capitalizar e criar este tecido de empreendedorismo e ao mesmo tempo também estes VCs conseguem, quando são necessários investimentos maiores nas startups nacionais, conseguem ter essas redes de contacto e também colocar essas startups fora de Portugal, digamos assim, e muitas delas até se deslocalizam e depois
começam a explorar outros mercados com maior dimensão, tendo feito uma primeira validação do negócio e o crescimento cá, portanto, provando o seu modelo de negócio e o seu valor. Como é que uma PME que, enfim, pode estar no início ou da existência, ou porque já não está no início da existência, mas tem um novo produto ou um novo serviço que considera que tem um potencial grande para escalar, que passos é que deve dar para poder chegar a uma venture capital, portanto a um potencial financiador para poder fazer crescer o seu negócio face à necessidade de investimento que muitas vezes é necessário para fazer escalar esse negócio? Sim, eu diria que há vários caminhos, também dependendo do posicionamento da PME. Muitas vezes, se há uma ideia que nasce fora e pode ter caminho próprio, pode criar uma spin-off e pode criar uma empresa à parte startup, muitas vezes a idade da empresa pode ser limitadora no acesso a fundos. E isso acontece muitas vezes, limitação dos 10 anos, portanto uma empresa que ganha mais do que 10 anos já não pode concorrer, mas se eu criar uma spin-off e uma startup e uma equipa dedicada, então já posso criar no fundo posso ir recorrer a esses fundos e a essas iniciativas. Essa startup também pode inscrever-se em aceleradoras, em incubadoras e validar melhor a sua ideia. Hoje em dia, até por já aceleradoras temáticas, portanto, em que são focadas numa determinada indústria, num determinado área de negócio. O que é que são as aceleradoras? Só para garantir que todos percebemos a importância na prática, uma aceleradora ajuda a fazer a validação de mercado e mais rapidamente perceber se aquela ideia tem efetivamente potencial ou, e normalmente as aceleradoras dão apoio num curto espaço de tempo, fazem, portanto, programas de 3 a 6 meses, muito bem definidos em termos de etapas e de validações, seguindo ali o modelo Lean, portanto, das várias etapas que a startup tem que ter, mas a fundamental é validar que tem equipa, tem recursos próprios e depois, no fundo, criar o MVP, portanto, o Minimum Viable Product, para poder validar essa ideia e validar que há mercado para ela. Portanto, que no fundo, do lado de lá, depois há compradores que estão interessados em adquirir o produto ou o serviço da startup. E não tem que ser necessariamente tecnológico, pode ser mais tradicional até. E, portanto, essas aceleradoras ajudam rapidamente a validar o conceito. E depois ajudam a fazer o resto do caminho, nomeadamente a captar investimento. Normalmente associadas às aceleradoras e às incubadoras já existem ou VCs ou mesmo corporates que querem também comprar conhecimento e equipas e know-how, e portanto também há uma liquidez, digamos assim, em termos de rapidamente acelerar, porque é um tema também, como é que eu faço empreendedorismo dentro das corporate, das grandes empresas, e portanto muitas vezes vou buscar equipas mais pequenas que têm uma boa solução e que posso trazê-las para dentro de casa. Como a PME se posiciona? Eu acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir podem perguntar, ok, eu até tenho um bom produto, tenho menos de 10 anos, até posso ser elegível para ser financiada. Eu tenho duas perguntas. Como é que eu posso, por um lado, ser financiado? E, portanto, como é que eu me candidato? Onde me candidato? Onde procuro esse financiamento? Ponto 1. Ponto 2, eu até já tenho as condições com um produto de viabilidade mínima, portanto, eu já tenho aqui o meu MVP preparado e agora quero escalar, não é? Aquilo, fazer o scale-up. E, se calhar, até quero fazer uma parceria com uma empresa de grande dimensão para ganhar atração, ou porque tem uma rede de distribuição de grande dimensão, ou porque tem capacidade de investimento para integrar essa equipa e esse produto dentro da organização. Qual é a abordagem que tu sugerias às PMEs nestas duas dimensões? Na primeira dimensão existem, felizmente, muitos incentivos hoje em dia. Portanto, neste momento estão abertos já vários incentivos do Portugal 2030. Nós, no nosso caso, por exemplo, estamos numa agenda mobilizadora. Foi um primeiro cluster foi criado para a supply chain, liderado pelo Porto Sines, e que agregou 35 entidades, um investimento de 110 milhões, chamado Agenda Nexus, até final de 2025, e que lá está, trouxe pequenas e médias empresas, maioria tecnológicas, para poder, através dos seus produtos e serviços, alimentar este ecossistema. Portanto, aí é um bom exemplo. No nosso caso, foi pela história que tínhamos de posicionamento vertical nesta indústria e fomos convidados, mas podem fazer mais. Portanto, dentro do Portugal 2030 existem apoios à internacionalização, portanto, se eu quero posicionar-me noutros mercados, portanto, financiamento.
ID, portanto, se estivermos a falar inovação, tanto ID em individual, portanto, ser apenas a minha empresa a fazer essa investigação e desenvolvimento, ou em copromoção, portanto, mais uma vez, também tentar perceber dentro daquilo que é a minha indústria, que outras, se existe uma associação que em liderança ou em consórcio, lidera, ou se posso ir com outras empresas maiores que já têm mais experiência nestas candidaturas e que também me podem levar, portanto, aí o relacionamento é fundamental. E o ID em copromoção também está aberto. Este ano está aberto até final de abril, até final de agosto e depois até uma terceira call até o final do ano. Portanto, já estão abertos. E também há a qualificação, que também é fundamental. No caso da inovação, se eu quero trazer know-how para dentro que a organização não tenha, então quero formar os meus recursos. Por exemplo, se não tenho uma equipa de inovação, se não tenho um CTO, se não tenho alguém que é responsável, então se calhar vou encontrar fora e tentar trazer essa pessoa e formar essa pessoa com esse conhecimento. Portanto, aqui, para esse primeiro, há estes caminhos possíveis. No caso da segunda parte da pergunta, em que eu, no fundo, quero me associar a uma escalar, não é? poder fazer o scale-up. Aí eu diria, se já tenho negócios, já tenho, no fundo, até se já tenho vendas, portanto, já tenho mercado, entrando mais numa lógica, eu diria, de private equity, portanto, de eu querer ir captar investimento, e aí há vários veículos, portanto, há muitos fundos que têm a componente de private equity, mas também de venture capital, e posso falar com essas entidades, obviamente tenho que saber quais são. Por exemplo, no caso, a nível nacional, temos a Portugal Ventures, que é estatal e que pode ajudar e também pode dar contactos. Por exemplo, no nosso caso, deu-nos contactos para outros fundos, para outras private equities, e que também têm interesse. Dizer também, uma das opções, muitos destes fundos captaram agora no final do ano muito dinheiro através de um programa que se chama CFID, portanto, no fundo é um incentivo fiscal para quem já faz ID, e na prática o Governo permitiu que estes fundos captassem este dinheiro todo para investir em empresas que fazem investigação e desenvolvimento. Portanto, no fundo há aqui um benefício fiscal que foi o último ano, 82,5%, e que na prática conseguem captar esse capital e que agora têm esse capital disponível e vão ter têm aqui 3 anos para gastar esse dinheiro. Portanto, quem faz ID também tem esta vantagem de poder ir contactar esses fundos e no fundo, conseguir ter investimento para o desenvolvimento do seu negócio e da sua inovação. Fantástico. Vou fazer aqui um breve resumo. Eu acho que há imensos conceitos. Se achares que podes reforçar aqui algum aspecto, Combinado. Fica à vontade. Começámos com o tema de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, mas acabámos por focar muito no tema do financiamento a startups e as PMEs poderem fazê-lo. Eu acho que é um tema interessantíssimo. E, portanto, as PMEs podem cada vez mais olhar para a oportunidade de se financiar, sobretudo se tiverem menos de 10 anos, se já tiverem alguma idade é um bocadinho mais difícil, caso contrário até podem fazer uma spin-off, na prática criar uma empresa à parte com equipas dedicadas, com o produto e serviço dedicado, para poderem ser mais elegíveis, com mais probabilidade para serem financiadas. Este financiamento funciona por rondas, depende do estadio da empresa. Uma primeira ronda muitas vezes é para arrancar com o projeto, como disseste, family, friends and fools, não é? Com os 20 mil euros para podermos arrancar com o negócio, e depois as rondas têm diferentes dimensões. Ronda A de 5 milhões, 20 milhões numa segunda ronda, que muitas vezes exige que existe uma espécie de consórcio em que a VC, a Venture Capital, pode recorrer a outros fundos internacionais da sua rede, com quem tem contacto, e que não só trazem financiamento, mas podem trazer aquilo que tu chamaste de smart money. Trazem conhecimento, trazem rede, trazem mentoria e muitas vezes trazem também acesso. E, portanto, isso permite, provavelmente, escalar mais rapidamente os negócios das quais eles têm um interesse direto, porque estão a participar e, no final do dia, também querem retorno do seu investimento. Não esquecer a oportunidade de validar as ideias, nomeadamente através de aceleradores, que há cada vez mais no território nacional. Aceleradores esses que durante 3, 6 meses permitem validar algumas ideias, conceitos, compreender qual é que é o melhor caminho e garantir que há um MVP, não é? Um produto minimamente viável para chegar a mercado e testar essa ideia, testar esse produto. Do ponto de vista de incentivos, eu acho que vale muito a pena explorar o tema do Portugal 2030 em diferentes dimensões, seja para o apoio e financiamento à internacionalização, seja de investigação e desenvolvimento, para a qualificação, para trazer competências, comportamentos, recursos que não existem dentro da organização e que são fundamentais para poder crescer na área que estrategicamente definiu.
em liderança ou em consórcio com outros parceiros, como o exemplo que tu próprio deste, que foram convidados a fazer parte de um consórcio. Sobre a segunda questão e final questão que eu tinha colocado, mesmo que eu já tenha o produto preparado e até com vendas, como é que eu posso escalar? Aí talvez já com uma private equity, estes investidores podem ser até recomendados pela Portugal Ventures, que tem provavelmente um mapeamento mais rigoroso de quais é que podem ser as melhores opções, não esquecendo que existem sistemas de incentivos como o CIFID, que podem utilizar tem mecanismos de incentivos fiscais para depois esse benefício fiscal ser utilizado nomeadamente em investigação e desenvolvimento. E, portanto, sabemos que foi até há pouco tempo, porque falávamos disto, são 82,5%, qualquer coisa do género, podia ser utilizado este benefício em investigação e desenvolvimento, mas existem outros fundos, existem outras opções que podem ser perseguidas. Não sei se queres reforçar algum aspecto que falámos há pouco. Sim, só falar aí de um incentivo que não falei, que são os projetos demonstradores, e que também é um bom veículo para, no fundo, uma empresa, se quiser ir buscar know-how de uma startup e aplicá-la, vamos imaginar uma startup tem ali um conhecimento ou uma ferramenta que eu quero utilizar e testar na minha organização e ver se tem impacto porque consigo produzir mais ou de uma forma mais eficiente. Esses projetos demonstradores, portanto, que é outro veículo que está ao abrigo do PT 2030, permite-me, em consórcio, eu montar com a startup, e no fundo ela vai ter... E com a grande empresa. E com a empresa, com a PME, pode ser uma PME, okay. E eu monto em consórcio essa validação, esse projeto demonstrador. No fundo, eu vou fazer um piloto, vou experimentar se aquela tecnologia funciona bem na minha organização e depois tirar resultados a partir daí, e isso, com o apoio... Isso pode ser apoiado também... Exatamente, chama-se projetos demonstradores. Muito bem. Hugo, uma vez mais, obrigado. Fantástico, muito obrigado e até breve. Até breve.